Boa noite, senhores. Vamos dar início, então, à nossa aula, certo? Esse slide que vocês estão vendo aqui inicial é o que eu uso sempre, é o que nós já apresentamos. Então, vamos fazer uma repassada rápida no que nós já conversamos em sala e daí a gente dá sequência. Tá? A unidade 1, que eu fiz a apresentação para todos vocês já em sala de aula, sem nenhum problema. Parte disso, boa parte disso nós discutimos pessoalmente em sala. Tá? Então, que nem definição de processos, nós já fizemos isso. O fluxo de um processo, já deixamos isso muito claro, né? Sobre as entradas, o desenvolvimento e a saída, né? Os recursos, transformações, recursos de movimentação e os procedimentos de controle. Isso são condições fundamentais que nós temos que ter dentro de um processo. Na Câmara dos Deputados, a votação chamada Orçamento de Guerra no Tribunal Brasília para o governo. Ora, boa noite, o governo precisa gastar mais. Gentileza, não sei quem deixou o microfone ligado, mas tá. Senhores, só um procedimento que eu acho que vai ficar fácil aqui para nos ajudar. Tá? Eu peço a gentileza para que todos deixem seu microfone no mudo. Tá? E assim, tendo qualquer dúvida, seja ela qual for, querendo questionar, você abre o microfone e conversa sem nenhum problema. Ou, quando eu fizer algum questionamento para vocês, vocês ligam e a gente conversa, só para não ter esse ruído aqui e atrapalhar os outros. Perfeito? Bom, dando sequência na nossa situação aqui. Projetos de bens e serviços, nós discutimos isso em sala de aula, até que com bastante veemência, né, toda essa parte, né? Ambientes de produção e operações também, com bastante detalhes em sala de aula. O sistema de produção para mercado, sistema de produção para estoque, sistema de montagem sob encomenda, eu acho que isso aqui a gente discutiu bastante também, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente retoma aqui, porque de uma maneira geral, tá? Eu estava fazendo uma análise geral no livro de vocês, tem muita coisa que é lá da frente que a gente já está discutindo agora. Então, num primeiro momento, dá a impressão de que nós estamos muito atrasados, mas é só uma impressão, porque esses assuntos a gente já está tomando eles com mais primor desde o início, então tem muita coisa lá da frente que a gente já está discutindo. Então, no final das contas, a coisa vai ficar bem arranjada dentro daquilo que a gente precisa discutir. Tudo tranquilo, gente? Todos estão me ouvindo? Tá bem para todo mundo? Tudo certo. Tranquilo. Então tá bom, vamos dando uma passadinha aqui, montagem sob encomenda, fabricação sob encomenda, tá? Obtenção de recursos mediante pedido, engenharia sob encomenda, tá? A metodologia, né, do projeto fabricação e layout, isso nós discutimos com detalhes, que é um nível que a gente faz em fases, tá? Isso é sempre muito importante a gente prestar atenção, por quê? Porque a metodologia que nós estamos utilizando aqui, ela serve para praticamente tudo, tanto para bens e serviço, quanto para produções em série, quanto para produções via projeto, sob encomenda, para todas elas, tá? Essa metodologia aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque a gente discute fase a fase cada uma das etapas, e isso nos ajuda muito, tá? A decidir como, no final das contas, vai ser a nossa fábrica. Por quê? Porque muitas vezes a gente está trabalhando com uma fábrica que já existe e precisa adequar ela para uma nova situação. E muitas vezes nós estamos trabalhando como? Eu vou criar um novo sistema produtivo. Então, essa metodologia ela serve para os dois casos para a gente fazer uma análise nas duas situações. Claro que em cada uma delas eu tenho que levar em consideração aquilo que é o momento. Tá? Por exemplo, eu quero montar uma fábrica nova. Então, eu vou começar do zero. Quando eu vou começar do zero, significa que eu tenho que criar tudo. Então, isso me demanda uma visão diferente de quando eu já tenho uma fábrica montada e preciso fazer as modificações estruturais para um novo produto. Mas, de uma maneira geral, a metodologia em si é a mesma, o processo como um todo. Tá? Só lembrando, no primeiro nível, a gente tem o quê? A estruturação. Então, é plano estratégico, plano de negócio, enfim. É todo o lado ideológico do que eu quero. Tá? Quando a gente chega no segundo nível, quando a gente entra naquilo que é projeto de fábrica, a coisa já começa a ficar já precisa ter um pouco mais de corpo, porque eu já preciso ter definido o que eu quero produzir. Tá? Posso até não ter muitos detalhes daquilo, mas eu já preciso saber o que é. Por exemplo, eu vou produzir chinelos, eu vou produzir carros. Tá? Então, quando a gente entra em projeto de fábrica, eu já preciso saber o que eu preciso produzir. E a partir daí, a gente pega nosso produto, né, trazendo toda a nossa problemática para o mundo do produto, e eu vou decifrar todas as etapas necessárias para que esse produto aconteça.
A partir dessas etapas, para cada uma das etapas, obviamente, eu tenho que ter um posto de trabalho, uma condição pré-definida para que isso aconteça. Caso contrário, fica difícil, senão eu não vou ter o meu produto final. Outra coisa que também já entra nesta análise, quando a gente fala do projeto de fábrica, é uma decisão muito importante sobre o que eu vou produzir, o que eu vou comprar. Né? Porque hoje, por exemplo, nós temos muitas coisas que é aquilo que a gente chama de o segredo da empresa. Tá? Ou seja, muitas vezes isso pode até ser uma montagem, ela pode comprar vários componentes de vários fornecedores e a partir desses fornecedores, ela faz o quê? Ela monta o produto dela e o segredo é justamente a forma de fazer essa montagem. Mas de qualquer forma, se você compra, você não produz. Se você não produz, você não precisa de um ambiente produtivo para aquilo. Então, já nesta parte, a gente já precisa ter muitas informações, tá? Muitas mesmo, a partir do que eu preciso fazer, tá? No terceiro nível, tá? Perdão, aqui. No terceiro nível, quando a gente começa a falar de layout, eu tenho que levar em consideração um monte de coisas, tá? Quais seriam esse monte de coisas, assim, numa primeira análise que eu preciso levar em consideração? Por exemplo, a movimentação de material, o sistema de entrada, o sistema de saída, os estoques intermediários, eu terminei uma etapa da peça, para onde ela vai, eu vou fazer pequenos lotes e esses lotes é que se movimentarão ao longo da fábrica. Esse sistema de movimentação será feito como? Será feito de forma automatizada, será feito de forma manual. Eu vou criar lotes, colocar isso em pallet, uma empilhadeira leva, eu vou colocar isso numa esteira automática, isso vai levar para uma condição seguinte. Tá? Então, quando a gente começa a discutir essa parte do layout, já tem que ter muitas informações, ou seja, para cada subnível que a gente já vai passando, eu preciso ter uma quantidade absurda de informações na condição anterior, para a partir daí, aí sim, a gente, digamos assim, solucionar o problema deste nível. Né? No quarto nível, já entra uma coisa muito interessante, porque, no caso, é o projeto propriamente dito da edificação. Nós estamos falando da estrutura, tá? O lado de fora da minha fábrica, ou seja, como é que eu vou distribuir tudo lá dentro. E se eu não tiver a definição do que eu quero, vai ficar impossível você fazer essa adequação. Tá? Isso, mais uma vez, falando de uma fábrica nova. Entendendo que eu já tenho uma fábrica pré-instalada e eu tenho um prédio pronto, a coisa fica diferente. Ou seja, eu vou ter que modificar a edificação, eu não vou, ela é o suficiente, ela é grande demais, ela é pequena demais. Aí a coisa começa a ficar, como posso dizer para vocês? Eu não vou dizer o termo inadequada, porque ela não é inadequada, mas ela começa a se tornar complexa, porque muitas vezes eu tenho uma edificação, a edificação é, às vezes, até muito maior do que eu preciso, mas ela não é adequada para o que eu preciso. Então, neste caso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer as devidas adequações, eu preciso fazer reformas e ajustes dentro da estrutura para que seja possível eu implantar aquilo que, de fato, nós definimos no nível 3, que é a condição de fabricação, como ela será feita. Tá? E o quinto nível, no caso, a gente chama de nível final, que é literalmente é o startup da empresa. Ou seja, quando eu chego no quinto nível, o que eu preciso fazer? É um nível total. Eu vou ligar a fábrica e, teoricamente, a fábrica tem que funcionar. Então, a partir daí, o quinto nível é o quê? É instalação de máquinas, é ajustes de sistemas, é lógica de movimentação de material, obviamente, todos os testes operacionais em todos os equipamentos ou não, né? E literalmente é o que a gente chama de startup do sistema. É fazer a coisa rodar. E, obviamente, esta hora é uma hora complexa. Por quê? Porque tudo que eu não pensei nas anteriores é agora que a coisa acontece. Senhores, repassada geral do PFL. Até aqui, temos alguma dúvida? Está tranquilo? Podemos seguir? Por mim é ok. Então, se ok para todos, dando seguimento, tá? Aqui é só um repasse, basicamente, passo a passo de tudo aquilo que a gente acabou de falar, né? A fase da estruturação, o projeto da fábrica em si, tá? Neste momento, quando a gente fala do projeto da fábrica, como eu disse para vocês, o projeto dos produtos desejados, isso é inquestionável, eu tenho que estar com isso já muito bem definido, tá? E uma outra coisa que é muito importante quando a gente chega nesse ponto, é quando a gente fala de capacidade de produção. Por quê? Para produzir um lote, eu preciso de um determinado layout, de uma determinada estrutura. Para produzir um lote 10 vezes maior, eu vou precisar do quê?
para produzir um lote 100 vezes maior, eu vou precisar do quê? E nesta hora começa a coisa a ficar interessante, por quê? Porque eu já tenho que começar a decidir sobre aquilo que eu vou produzir e aquilo que eu vou montar e, obviamente, quem serão os meus fornecedores das partes a qual eu vou adquirir no mercado. Tá? Porque tudo isso influencia diretamente naquilo que a gente chama de capacidade de produção, que, obviamente, interfere diretamente na minha fase 3. Por quê? Porque aí eu tenho que ter definido com clareza o processo de produção em si, como nós já falamos, né? O que vai ser feito, o que não vai ser feito, aquilo que vai ser montado, o que vai ser adquirido e como será. Fase 4, né? Como a gente já disse, é o projeto da infraestrutura. Não adianta nada eu ter um prédio gigantesco se ele não estiver distribuído de forma a atender a minha lógica produtiva. Senão, entre aspas, é dinheiro que nós estamos investindo no lugar errado. É literalmente jogar dinheiro fora nessa época. Tá? E a parte 5 aqui, que é a parte de finalização, é a aceitação das instalações, máquinas e equipamentos. Ou seja, tudo funcionou, ok. Tudo não funcionou, problema. Aonde deu erro, como deu erro, o que eu comprei, isso é uma coisa de extrema importância, que muitas vezes é um dos grandes abacaxis da fase final de um projeto de implantação. O que é? Eu comprei um equipamento. Só que quando eu fui comprar esse equipamento, eu dimensionei esse equipamento em determinadas condições junto com o meu fornecedor. Se eu dimensionei errado, é aqui que a coisa vai acontecer. Tá? Se eu dimensionei a mais, tá? De uma forma, obviamente, se foi de uma forma analítica, prevendo um aumento de produção, ok. Tá? Se não foi dinheiro jogado fora. E o inverso é um problema muito sério, porque eu dimensionei a menos. Tá? Eu simplesmente busquei a melhor condição de custo, mas não analisei o resultado final disso. Consequentemente, eu não vou atingir a minha produção. Aí a coisa começa a ficar muito complicada. E acreditem, senhores, isso acontece muito. Infelizmente, acontece muito. Tá? Essa falta de balanço, né? essa falta de análise na condição final. Por quê? Porque nós estamos falando de uma instalação como um todo, nós não estamos falando de um item apenas. Por quê? Nós estamos falando do resultado final de tudo que a gente produziu. Tá? Senhores, projetos de bem e serviço, né? Cabe a você o desenvolvimento de um projeto para um ambiente de produção de operações baseado em produção para estoque. Isso é uma das decisões que a gente tem que tomar. Por quê? Nós vamos trabalhar com estoque, nós vamos trabalhar com pedido, nós vamos trabalhar por projeto, como é que vai ser na nossa análise? Então, a partir daí, nós temos muita coisa a discutir. Mas neste caso aqui, ó, uma análise para a gente começar. Você trabalha numa empresa, tá? E ela vai expandir a atuação dela dentro do mercado, tá? Só que, neste caso, ela vai trabalhar com uma condição onde ela trabalha para estoque. Por exemplo, hoje o mundo evita isso ao extremo, porque estoque é dinheiro parado. Mas em determinadas situações, isso é quase que obrigatório. Por exemplo, nós estamos chegando na Páscoa. Gente, para pensar, se eu tiver que ter uma indústria que tenha a capacidade de produzir todos os ovos de Páscoa consumidos, sei lá, numa cidade como São Paulo, em 15, 20 dias. Eu teria que ter uma estrutura monstruosa, uma estrutura extremamente grande. E vocês concordam comigo que o preço para tudo isso seria um absurdo? Ah, todo mundo consegue enxergar isso com clareza ou não? Por favor, me dê um feedback. Sim. Sim. Todos concordam? Sim. Gente, agora por um outro lado, vamos parar para pensar, tá? Vocês concordam comigo que se eu produzir de uma forma menor, tá? Ao longo aí, principalmente, falando só no caso dos ovos de Páscoa, vamos entender que eu vou trabalhar janeiro, fevereiro e março, tá? Janeiro, fevereiro e março, perfeito. O chocolate, ele é um produto que ele dura aí até por volta de 2 anos, é o prazo de validade desse produto. Então, vocês concordam comigo que eu posso começar a trabalhar por volta de outubro, tá? Já fazendo todo esse estoque, tá? Já começando a distribuir isso com várias empresas, inclusive. Tá? Por um outro lado, eu faço o quê? Eu tenho uma estrutura muito menor e eu já vou começando a viabilizar o meu capital. Por quê? Porque se eu estou vendendo fora de época, automaticamente eu consigo negociar um preço melhor. Tá? É aquela velha situação. Se você for comprar roupa de carnaval no carnaval, ela custa um absurdo. Se você comprar ela em outubro, ela vai custar muito mais barato.
Então, de uma maneira geral, nós começamos as negociações com uma empresa como essa de chocolates por volta de outubro. Tá? Por que disso? Porque, ao pé da letra, gradativamente, o chocolate vai subindo de outubro para frente. Né? Até mesmo porque chocolate também é uma coisa que se dá muito no Natal. Então, ao pé da letra, as empresas fazem o quê? Elas distribuem, e alguns produtos, estamos usando aqui uma referência apenas de ovos de chocolate, isso é algo muito focado só no mês que a gente está entrando agora. Ficou claro isso para vocês, senhores? Então, para algumas coisas, por menos que isso seja adequado, não existe outra forma de trabalho para que você viabilize uma condição custo-benefício que não trabalhar por estoque. Por um outro lado, todos nós sabemos que estoque significa dinheiro parado, e isso é um problema. Tranquilo, gente? Ok. Sem problemas. Perfeito. Então, seguindo aqui. Gente, o projeto de desenvolvimento de produto, tá? Nós temos algumas condições muito interessantes que a gente trabalha no projeto de desenvolvimento de produto, tá? Quais são elas, tá? Quando a gente está trabalhando nos casos de bens físicos, tá? Projeto de desenvolvimento de produto, propriamente dito, uma fase fundamental, tá? Quando a gente chega nessa fase, tem muita coisa que a gente precisa analisar para que a coisa funcione da forma adequada. Só um segundinho aqui, porque... Espera, o que houve aqui no slide? Entrou no slide... Esse slide está lá na frente. Nós vamos falar dele hoje, mas teoricamente ele ficou fora de ordem aqui. Bom, tudo bem. Ele ficou fora de ordem, mas ele faz parte do contexto do que nós estamos conversando. Bom, gente, como eu estava falando para vocês, o projeto de desenvolvimento do produto, dentro dele eu tenho algumas etapas e elas são fundamentais. Para que tudo funcione muito bem, eu preciso do quê? De algumas lógicas para garantir que isso vá funcionar. Tá? Entre elas, obviamente, eu tenho aquilo que de cara é o que a gente mais usa. Tá? Engenharia simultânea, o projeto de manufatura e montagem, que é literalmente o Design for Manufacturing and Assembly. Uma outra coisa que nós precisamos nos familiarizar muito é o seguinte: as siglas, de uma maneira geral, que eu estou citando aqui, em 99% dos casos, elas sempre são colocadas em inglês. Por quê? Porque nós utilizamos o sistema internacional e, de uma maneira geral, eles definem isso dentro da língua hoje, que é meio padrão no mundo, que é o inglês. Tá? Então, só para dar uma explicação aqui do porquê desses nomes, né? Essa segunda condição aqui, que é o desdobramento do função da qualidade, é como a gente vai trabalhar, a gente vai discutir isso aqui com detalhes, tá? O FEMEA, que de uma maneira geral é uma das ferramentas que a gente mais usa, a gente já chegou a falar sobre isso com vocês em sala de aula, mas é uma das coisas que a gente mais usa e ela é muito interessante. Por um outro lado, ela é uma ferramenta extremamente perigosa quando utilizada de forma inadequada, certo? E a última deles, que é uma outra coisa também que a gente nunca pode deixar de analisar, e na verdade isso já fez com que muitas empresas crescessem e se estruturassem no mercado e tantas outras deixaram de existir, tá? Que é a análise do ciclo de vida do produto. Tá? Pode parecer uma brincadeira, gente, mas quem de vocês hoje compraria uma fita cassete? Bom, acho que muitos de vocês nem sabem o que é uma fita cassete, né, se bobear. Concordam comigo, senhores? Eu não compraria. Sai fora. Nem existe mais. Não, mas é por isso que eu estou falando para vocês. Vocês concordam comigo? Se eu tiver que criar uma fábrica hoje, eu tenho que analisar muito bem o tempo de vida do produto. Por quê? Porque o investimento que eu vou fazer, em função do retorno e o tempo de vida dele, pode ser algo fundamental para aquilo que a gente tem que discutir. Se existe uma viabilidade ou não para aquele produto que a gente está trabalhando. Ok? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Senhores, dentro da estruturação, nós temos o planejamento estratégico. Dentro da estruturação do meu negócio, da nossa fábrica como um todo, eu tenho as minhas sequências básicas. São elas: o planejamento estratégico, o plano de negócio, o objetivo de desempenho, indicadores de desempenho, estratégia de produção e operação. Cada um desses itens, obviamente, eu estou explicando isso passo a passo aqui, tá?
é relativamente tranquilo, mas assim, cada uma dessas etapas, ela precisa ser seguida a rigor. Se ela não for seguida a rigor, com certeza, quando nós chegarmos na última etapa, que é a etapa do start da produção como um todo, a coisa vai dar problema. Tá? Planejamento estratégico. Isso aqui, ó, não cabe à fábrica discutir. O planejamento estratégico é algo que cabe à diretoria da empresa discutir, assim como a parte de planos e negócios. Tá? Objetivos de desempenho, isso já é algo que, no caso, eu já diria para vocês que ela entra naquilo que a gente chama de segundo escalão. Tá? Ou seja, já saiu da diretoria e está no nível de gerência. Né? Indicadores de desempenho, a mesma coisa, e estratégias de produção e operação, tudo isso é nível gerencial. Ou seja, planejamento e plano de negócio é diretoria. Tá? Objetivos de desempenho, indicadores, estratégia de produção, isso é um nível de gerência. Por quê? Porque se eu não gerenciar isso aqui de forma adequada, se eu não gerenciar esses três, obviamente eu não consigo atender aquilo que os meus acionistas estão desejando do nosso negócio. Consequentemente, a nossa fábrica deixa de existir ou, dependendo da situação, ela nem vem a existir. Né? O processo é abortado antes mesmo da produção da fábrica como um todo. Projeto de fábrica. Projeto de produtos, tá? Isso é fundamental, porque eu não tenho como projetar uma fábrica sem antes saber o que eu quero produzir, tá? Definição da capacidade instalada. Quanto eu quero produzir? Isso pode parecer uma coisa absurda, mas é algo de vital importância a gente discutir a capacidade de produção que eu quero ter, tá? O projeto de processos, ou seja, os processos a qual eu estarei trabalhando, o tipo de tecnologia que eu vou estar empregando na minha fábrica e a localização da unidade produtiva. De uma maneira geral, pode parecer engraçado, mas a localização da unidade produtiva muitas vezes é um diferencial entre a fábrica existir e a fábrica não existir. Só para vocês terem uma ideia, aqui na região de São Paulo, eu não sei se vocês já repararam, mas acredito que vocês já repararam, mas só uma análise assim. A região ali aqui próximo de Campinas, indo próximo até Limeira, vindo um pouquinho antes até a região de Jundiaí, vocês devem ter observado que um volume absurdo de empresas que ficavam antes dentro de São Paulo migraram para aquela região. Vocês já se atentaram para esse detalhezinho? Me deem um feedback, por favor. Sim, professor. Eu mesmo trabalhava em São Paulo e estou agora em Jundiaí. A empresa foi para Jundiaí. Senhores, vocês saberiam me dizer o porquê disso? Seria por causa dos impostos, né, não, professor? Também tem a ver, mas não é isso. Não, digamos assim, a alma não é essa. Alguém tem mais alguma sugestão? Ou alguma ideia do que possa ser? Para chegar em São Paulo, às vezes leva o mesmo tempo para ir para Jundiaí. Também acesso à rodovia, esse tipo de coisa. Agora nós estamos começando a juntar. Na verdade, tem um pouco de tudo, mas assim, primeiro eu tenho uma condição de impostos um pouco mais favoráveis ali, mas não é a condição principal. O X da questão é que, geograficamente falando, estando naquela região, eu consigo distribuir praticamente para o país inteiro da mesma forma que eu conseguiria em São Paulo. O único problema é que São Paulo é muito caro e muito complexo para distribuir. Chegar em São Paulo não é difícil, tá? Rodar ou tirar de dentro de São Paulo é algo muito problemático. E naquele ponto ali, geograficamente falando, eu estou muito mais próximo de distribuir praticamente para o país inteiro do que estando dentro da cidade de São Paulo. Então, a localização da unidade produtiva faz toda a diferença. Por exemplo, todas as grandes empresas de distribuição, principalmente as que trabalham hoje com o mercado eletrônico, né, o chamado e-commerce, estão praticamente todas se focando naquela região. Por quê? Porque ali eu tenho literalmente estrada para o país inteiro. E algo muito interessante, se eu precisar distribuir isso de navio, eu tenho condições de sair distribuindo de lá, deixo em São Paulo, que é o maior centro comercial do país, uma parte do que eu tenho que deixar, concluo isso no Porto de Santos, logo aqui embaixo, que é um dos maiores portos do país. Se eu precisar distribuir alguma coisa via aeroporto, lá eu tenho o aeroporto de Campinas, que para passageiros, apesar de ser um aeroporto também internacional, o X da questão é que ele é um aeroporto de carga muito forte, então eu consigo distribuir praticamente para o mundo inteiro a partir do aeroporto dali. E uma coisa que não dá para negar,
O Brasil, ele naturalmente, eu não concordo com isso, mas foi a política adotada na década de 50, ele é um país que é movido por rodas. Consequentemente, ali eu estou num centro geográfico de estradas que consegue me dar acesso praticamente ao país inteiro. Então, ao pé da letra, tá? O meu produto é importante, a definição da capacidade de extrema importância, o projeto de processo muito importante, seleção da tecnologia também, mas a localização da fábrica muitas vezes é o que faz a diferença para mim. Tá? Só para vocês terem uma ideia, só falando de um caso aqui que é muito importante. Qual é, se é que a gente pode usar esse termo, a maior montadora de carros do mundo hoje? Vocês saberiam me dizer? Senhores? Eu não conheço. Também não. Provavelmente mínima não, ideia. provavelmente não deve ser a Toyota. Eu garanto para você que ela começa com um H. Honda? Não, e não é a Honda. Hyundai? Aê, garoto! Tá? É uma das maiores distribuidoras do mundo hoje. E o interessante, aonde ela fica? Eu não sei não, onde fica não. Oi? Não Senhores, sei, a ela Hyundai eu não sei. cliente não fica na região da Coreia, concorda comigo? Ah, tá, sim. Sim, sim. A matriz. E qual é o grande segredo que eles têm? Ó? Eles têm uma fábrica extremamente automatizada. Olha só que coisa interessante. Vamos dar uma passada agora em todos os itens que a gente está discutindo. O projeto de produto deles é um só, ou seja, o carro que você comprar da Hyundai nos Estados Unidos vai ser extremamente similar ao que você comprar no Brasil em qualquer parte do mundo. Outra coisa muito interessante que está lá, tá? Deixa a definição de capacidade instalada aqui para um segundo plano, porque a gente já vai chegar nela. Projeto de processos, tudo muito bem definido, tá? E a tecnologia utilizada, a mais alta tecnologia, para me garantir, aí sim, uma definição de capacidade instalada. E por último, e porém não menos importante, a localização da unidade produtiva. Olha o raciocínio que eles seguiram. Eu vou ter produtos, sim, uma grande gama de produtos, tá? Que vai atender praticamente o mundo inteiro. Tranquilo. O projeto dos meus processos vai me favorecer algo assim extremamente. Ou seja, eles trabalham como? Eles trabalham com plataformas únicas. Então, muitas vezes você pega 3 ou 4 carros diferentes e a base da plataforma é uma só. Ou seja, de uma maneira geral, o que eu uso para montar um carro, eu uso para montar os outros. A tecnologia, o que eu uso lá, basicamente é robotização. Tá? E um sistema de distribuição interno altamente mecanizado. Eu não tenho praticamente nada manual, salvo as montagens, tá? Pequenas montagens, porque as partes de soldas e todas mais são feitas por robô. E o interessante da brincadeira, como eu tenho condições de montar tudo isso, eu fiz uma definição de capacidade instalada, tá? Muito interessante. Só um estudo de caso muito importante. Alguns anos atrás, quando eu estava fazendo, inclusive, a pós-graduação na parte da administração industrial, um dos estudos de casos que nós estudamos foi como é que o carro da Hyundai consegue custar aproximadamente 1/3 de todos os outros carros produzidos no mundo. Vocês têm alguma noção de como isso é possível? Eu não. Ô, professor, Oi. vou dar uma pergunta rápida. Apareceu uma pergunta no AVA que é o seguinte: qual que é o principal negócio para você abrir uma fábrica, né? Qual que é o principal negócio? Se é o local, se é a energia elétrica? Qual que seria a resposta desse daí que eu não consegui fazer? O que seria? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, só que ela tem que ser embasada em função de alguma coisa. Ou seja, pensa comigo, senhores, se eu tiver que produzir urânio radioativo, tá? Vocês concordam comigo que eu tenho que produzir isso aí num lugar que me dê a segurança e tenho que ter um foco de distribuição? Sim ou não? Sim. Então vocês concordam comigo que, por exemplo, seria coerente eu produzir urânio radioativo no centro de São Paulo? Nem lascando. Não. Mas vocês concordam comigo que, por exemplo, seria interessante, só usando um exemplo agora, tá?
eu utilizar a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que é um lugar completamente isolado, onde eu tenho consumidores próximos e tenho um sistema de mar e um sistema de proteção ambiental que me garanta condições de produzir isso. Concordam comigo? Senhores? Sim. Sim. Então, num primeiro momento, é aquilo que eu disse para vocês. Quando eu disse, em último lugar aqui na nossa colocação, mas não menos importante, é a localização da unidade produtiva. Então, Só que isso lá é... foi de forma genérica. E de forma genérica, como é que faz? De forma genérica, eu diria para você o seguinte, eu ainda sou muito tendencioso a dizer para você que a localização da unidade produtiva ela é de extrema relevância. Por uma coisa muito Beleza. simples. Concorda comigo da seguinte maneira, produzir capas de chuva no deserto do Saara faz algum sentido? Não, nem um pouco. Então você concorda comigo que a localização de onde você vai produzir fará toda a diferença para o seu produto. Sim, totalmente. Então, que nem, por isso que eu estou te falando, não menos importante, pelo contrário, para mim uma das coisas que muita gente erra, e erra feio, é na localização da unidade produtiva. Tá? Quer ver uma outra coisa? Tenho que produzir, por exemplo, tecnologia, softwares. Vamos entender que eu quero abrir uma, sei lá, uma nova Microsoft aqui no Não, Brasil. só tecnologia não. Oi? Não entendi o seu comentário. Não, só tecnologia não, eu falei. É que tá travando aqui esse merda. Senhores, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos entender que eu vou desenvolver uma nova Microsoft aqui no Brasil, na parte de softwares. Vocês concordam comigo que eu posso trabalhar com software em qualquer lugar do mundo? Concordam ou não, gente? Sim. Se eu tiver com o meu equipamento aqui, produzindo software, se eu tiver aqui no meu apartamento agora, como eu estou falando com vocês, ou se eu tiver, por exemplo, na Bahia, você concorda comigo, sei lá, tomando uma água de coco, eu consigo fazer a mesma produção, não consigo? Sim. Sim, Todos totalmente. gente. Sim. Só tem uma coisa. Isso eu falei de uma pessoa. E se eu precisar de um parque de desenvolvedores? Em São Paulo eu consigo montar esse parque de desenvolvedores? Não. Senhores? Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Gente, São Paulo é o lugar onde eu mais tenho tecnologia, onde eu tenho mais pessoas trabalhando com tecnologia. Então, se eu preciso montar um parque com várias pessoas trabalhando, e isso precisa ser de uma forma presencial, eu jamais montaria isso, por exemplo, na Bahia. Não estou falando que lá não tenha pessoas, mas é que aqui, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas que podem me ajudar é muito maior do que lá. Consequentemente, aqui eu consigo fazer o meu projeto rodar muito mais. Entende o que eu quero dizer? Correto. Sim. É aquilo que eu falei. Faria sentido montar capas de chuva no deserto do Saara? Claro que não. Por quê? Porque lá não chove, não vai haver consumo. 100% do que eu produzir, eu vou ter que produzir e gastar uma fábula de dinheiro para distribuir aquilo para o resto do mundo. Então não faz sentido. Tá? Voltando para a Hyundai, por que ela fez esta parte interessante? Por que primeiro ela montou a fábrica de carros lá? Primeiro, gente, qual é o continente que tem mais gente no mundo, não é lá? Certo, correto. Tá? Significa o quê? Uma outra coisa, agora indo para um ponto que, mais uma vez, aí nós já estamos discutindo, tá? O planejamento estratégico. Eu tenho um slide aqui só para a gente discutir, no planejamento estratégico. X da questão. Para uma montadora sobreviver em qualquer lugar do mundo hoje, quando nós fizermos o projeto como um todo, eu vou chegar num número mágico, que é aquilo que a gente chama de cruzamento, né, o ponto de cruzamento, que é o seguinte, para que uma montadora sobreviva e tenha lucro, ela precisa montar, em média, 100 mil carros por mês. Menos do que isso, tá? O meu produto começa a ficar muito caro, eu perco competitividade no mercado. O que eles fizeram há 20 anos atrás? Tá? Eles começaram 20 anos atrás a montar uma fábrica, eles de imediato montaram uma fábrica para produzir 100 mil carros num primeiro momento, porém o projeto como um todo era para a fábrica montar no mínimo 200 mil carros por mês. Então eles startaram a fábrica fazendo 100 mil produtos por mês, 100 mil peças. E
4 anos, se não me falha a memória, se não lembro se foram 3 ou se 4 anos depois, eles estavam produzindo exatamente 200 mil. Ou seja, eles criaram uma capacidade instalada monstruosa e startaram o processo com aquilo que seria a condição ideal de qualquer fábrica no mundo. Só que aquilo foi a condição inicial. 3 anos depois, eles estavam tendo o quê? Eles estavam tendo, por ganho de escala, o carro mais barato do mundo. Ficou claro isso para vocês agora? Sim. Ficou claro. Ou seja, por ganho de escala, eles conseguem produzir o carro mais barato do mundo. E olha só que coisa interessante. Quando eles começam a produzir o carro mais barato do mundo, eles ganham um grande diferencial, que é aquele negócio. Eu posso negociar grandes volumes. Isso significa o quê? Que eu tenho uma fábrica gigantesca de carro que me lança 200 mil carros por mês dentro de um navio, e este navio eu saio... Lógico, quando eu falo deste navio, estamos falando de uma frota de navios, né, gente? Não é um único. Eu estou distribuindo veículos para o mundo inteiro. Então, eu atendi, num primeiro momento, o meu mercado interno na melhor das condições, e no passo seguinte, eu comecei a atender o mundo inteiro. Qual foi o segredo deles? Eles projetaram a fábrica, tá, para atender o mundo. Eles não fizeram uma fábrica para atender a Coreia, eles fizeram uma fábrica para atender o mundo. É por isso que, eu não vou dizer se felizmente ou infelizmente, não estou aqui para dar nenhum mérito de valor, hoje eles dominam o mundo, e se não dominam, em muito pouco tempo vão dominar. Por quê? Porque não tem ninguém no mundo que tem capacidade instalada para discutir como eles discutem. E segundo, como a fábrica já foi projetada para isso, tudo o que eles têm trabalhado nos últimos anos é expandir aquilo que já estava num volume absurdo. E muito disso, tá? Como eu tenho um volume de produto muito grande, boa parte disso eu entro como retorno, né? Que é do ciclo PDCA, que a gente retroalimenta a minha ideia de produção, buscando aquilo que o mundo quer de melhor. Então, hoje eu tenho carros, por exemplo, lá eles produzem carro para o mundo todo, só que tem muitos carros que não chegam ao Brasil. Por que não chega ao Brasil? Porque uma parte dessa produção já é diretamente focada pelo ciclo PDCA no gosto norte-americano. Então eu tenho sublinhas dentro da minha linha de produção direcionada basicamente para os Estados Unidos e que atende muito melhor o mercado norte-americano do que as próprias empresas norte-americanas. É por isso que eles hoje, tá, dominam o mercado de carros boa parte do mundo. Ficou claro, senhores? Ok. Claro. Gente, e vocês concordam comigo que isso, todos por gentileza, me abram seus microfones, vamos ter um minutinho de conversa aqui. Vocês concordam comigo que foi um projeto extremamente audacioso? Sim. Sim. Por ter só em um lugar só. Oi? Por ter em um lugar só. Eles podiam espalhar as fábricas também, né? Sim, só que aí é que está o X da questão. Se eles espalham a fábrica, você concorda comigo que qualquer lugar do mundo vai ter parte da minha tecnologia? É, aí abre para o mundo, né? Aí abre para o mundo, e é aí que foi o segredo. Enquanto é aí que entra uma coisa que as pessoas não entendem. Todo mundo acha que a globalização foi a melhor coisa que aconteceu para boa parte do mundo. Foi. De fato foi. Por quê? Porque, teoricamente, o, aspas, velho continente, que tinha muito pouco tecnologia, absorveu a tecnologia do mundo inteiro, represou esta tecnologia neles, e hoje, na verdade, por mais que a gente fale que nós temos tecnologia em toda parte do mundo, toda a tecnologia do mundo, nós podemos dizer que se resume ao continente asiático. Não importa do que a gente está falando. Se nesta coisa tem informática, se tem chip, se tem tecnologia de softwares de última geração, garanto para vocês que pelo menos 60% a 70% vem de lá. Olha só que coisa legal. Aquilo que o mundo inteiro mandou para os outros para dizer, e olha só o tamanho da, aspas, maluquice que eles assumiram. Eles se tornaram, entre aspas, o cesto de lixo do mundo. Porque vocês já repararam que os países, né, que mais poluem, que mais destroem o ambiente no mundo são aquela região? Sim. Legal. Então todo mundo queria fazer o quê? Limpar o seu quintal. Entre aspas, eu mandei meu lixo para eles. E eles simplesmente pegaram o lixo do mundo, transformaram isso na melhor tecnologia que pode existir, e hoje aquilo que nós, aspas, tínhamos como dejeto, por assim dizer, está dando a eles hoje o poder de, aspas, dominar o mundo. E no ritmo que está, se não aconteceu ainda, que para mim já é uma realidade, vai acontecer em breve. Tá? Eu costumo dizer o seguinte:
Muitos de vocês são bem mais novos do que a gente, mas vocês não viram isso acontecer. Mas na década de 90, nós tínhamos um jargão aqui no Brasil. Toda vez que nós pegávamos um produto japonês, nós olhávamos para ele e falávamos, isso aí é uma coisa pequenininha que não funciona. Tá? Por quê? Porque o produto japonês naquela época era um produto de baixíssima qualidade. Alguém pode falar mal hoje de um produto japonês? Não. Pelo contrário. As melhores tecnologias que tem, né? Inclusive isso que eu ia falar, né? Hoje, quando a gente fala de um produto japonês, nós estamos falando de alguma coisa que é uma referência em qualidade, não é? Exato. Em menos de 30 anos, eles saíram do pequenininho que não funciona para a referência mundial. O que a China fez de 2000? A mesma que o Japão fez. Começou a pegar a tecnologia do mundo, tá? E começou a produzir. Tanto é que isso eu já posso falar com vocês tranquilamente. Todos vocês aí devem se lembrar de produtos chineses até 2010, 2012, até, por que não, um pouquinho mais do que isso, quando a gente pegava um produto chinês, a gente falava tecnologia de camelô, né? Brinca um pouquinho, quebra e joga fora. Não é o que a gente falava? Uhum. Todos concordam comigo? Sim, concordo. Legal. E hoje, alguém pode me dizer de um celular, de um computador, de uma TV ou de algum sistema de altíssima tecnologia que não venha da China? Hoje 90% das coisas que vem é China. Então vocês concordam comigo que o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram a tecnologia do mundo, usaram como referência e se desenvolveram. Só que eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles fizeram o quê? Dá uma olhada no nosso último item agora aqui, ó, localização da unidade produtiva. Vocês concordam comigo que localizando tudo lá, eles represaram todo o desenvolvimento da tecnologia necessária? E quando a gente fala em tecnologia, estamos falando em todas as áreas. Lá no Japão, e no Japão não, desculpa, no continente asiático, né? Na China, de certa forma, mas está distribuído ali. Claro que o foco muito maior é China, isso não é questionável. Para vocês terem uma ideia, vocês sabiam que hoje algo na ordem de 70% de todas as matérias-primas para praticamente todos os remédios do mundo são produzidos na China? Inclusive, isso é um dos grandes problemas que... Por que vocês acham que nós estamos com essa pandemia mundial hoje? Porque eles simplesmente se trancaram e falaram, não, vamos resolver o nosso problema primeiro, porque foi lá que a coisa começou. E eles deixaram de produzir e entregar para o mundo. Tanto é que aquele negócio, se vocês pararem para analisar, uma das coisas mais óbvias que a gente tem hoje, máscara de papel. Alguém consegue achar uma máscara de papel numa farmácia? Se alguém achar, fala para mim que eu vou lá comprar. Tem para comprar alguma coisa disso, gente? Não. Porra nenhuma. Não. E o engraçado, quem produz praticamente isso para o mundo inteiro? China. China? Exatamente, um lugar chamado China. Por quê? Porque nós distribuímos para eles tudo aquilo que a gente sabia fazer. Ficou claro para vocês agora que a localização da unidade produtiva, ela, num primeiro momento, pode até não parecer algo muito importante, mas ao longo do tempo ela vai fazer 100% de diferença para tudo que você quer desenvolver. Perfeito. Isso, inclusive, tem uma coisa muito interessante, gente. Todo mundo já ouviu falar do Vale do Silício, não já? Não. Sim. É o que? Vale Sinistro? Vale do Silício, onde se desenvolve a tecnologia da Intel nos Estados Unidos? Na Califórnia. Isso. Sim. Enquanto estava toda a tecnologia de chips desenvolvidas apenas no Vale do Silício, quem é que dominava o mundo em tecnologia? Os Estados Unidos. Eles, simplesmente por uma questão de baratear a coisa, mandaram tudo ser produzido na onde? Naquilo que, teoricamente, era a fábrica do mundo. Por quê? Porque o resíduo do sistema de produção de produtos siliciosos pode ser muito tóxico. Foi para a China. Quem é que domina o mundo hoje em tecnologia de processadores e microchips? A China. Mais uma vez, a localização da unidade produtiva faz diferença. Enquanto estava nos Estados Unidos, eles dominavam o mundo. Foi para a China. Quem é que domina o mundo hoje, nesse quesito? A China. Penso que respondi a pergunta quanto à importância da localização da unidade produtiva, não, senhores? Sim, tá bem claro. Podemos seguir, senhores? Ok, pode.
Então, vamos lá. Gente, projeto de layout. O planejamento do projeto, o projeto informacional, o projeto conceitual, o projeto detalhado, execução e liberação. Senhores, quando a gente fala disso, a gente está falando das 5 etapas do layout que a gente tem que fazer. Quando a gente fala do planejamento de projeto, a gente está falando de uma ideia inicial. Essa ideia inicial, ela não tem detalhes, tá? Ela é macro. Tá? Quando a gente está no projeto informacional, nós estamos falando, por exemplo, de áreas. Como é que eu vou falar isso? Agora nós temos que estampar uma peça qualquer. Todos conhecem o processo de estampagem? Sim. Sim. Seria a mesma coisa que eu olhar assim para um desenho, para uma área, sabe, circundada num papel e falar, dentro desta área aí fica a minha estamparia. Isso é um projeto, entre aspas, informacional. Ou seja, eu tenho informação, mas eu tenho definição? Não. Eu informo que eu tenho, eu não tenho definição. Tá? Quando a gente entra no projeto conceitual, eu já começo a colocar um pouco mais de detalhes. Tá? Ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, a minha estamparia, mas antes da minha estamparia eu tenho que ter a preparação do material e depois da estamparia eu tenho que ter o quê? Uma parte de distribuição ou algum tratamento adequado para este material, seja lá o que for. Quando a gente entra no projeto detalhado, a coisa já fica bem interessante. Por quê? Porque quando eu entro no projeto detalhado, significa o quê? Aqui é a minha estamparia, eu tenho tantas máquinas, o tipo de máquina, quanto cada uma produz e onde isso vai ser destinado e como dentro de toda a minha fábrica. Ou seja, eu já tenho um lugar para cada coisa em seu lugar, o que é cada coisa, quanto produz cada coisa e qual é o resultado que eu tenho de tudo isso. Quando eu chego na última etapa, que é a execução e liberação, é literalmente aquilo que eu falei para vocês, é ligar as máquinas e começar a distribuir os produtos. Certo, senhores? Então, assim, quando a gente fala do projeto de layout, a gente passa por todas essas ideias primeiro. Primeiro é aquele negócio, o que eu vou precisar, tá? Depois, ter uma ideia do que eu vou precisar. Depois, como distribuir o que eu vou precisar. Depois, o que, como, quando o que eu preciso, para onde. E, por final, bota a coisa para rodar. Liga a chave geral e vamos fazer a fábrica funcionar. Sendo assim, genericamente falando, é assim que nós trabalhamos com o projeto de layout. Tranquilo, gente? Ok. Tranquilo. Eu estou sendo assim... Estou conversando com vocês como se a gente estivesse numa sala de aula. Então, por favor, qualquer dúvida, me interrompam para a gente dar alguma explicação, se é que alguma coisa ficou na dúvida. Por gentileza. Tá? Senhores, o projeto de edificação. Tá? Quando a gente fala assim, no primeiro momento, o projeto arquitetônico, dá a impressão de, gente, nós estamos falando a cara como o prédio tem que ter. Pode parecer até alguma coisa, num primeiro momento, sem muito sentido, tá? Mas tem muita coisa a ver. Alguém é capaz de pensar hoje num projeto de última geração que ele não tenha reaproveitamento de água, aproveitamento de energia solar, área de distribuição, para onde vai o esgoto, o que eu faço com essa água, o que eu tenho que tratar, o que eu não tenho, aonde eu ponho lixo? Seria possível hoje um projeto sem essa preocupação? Jamais. Vocês... Hoje é impossível você... mais eficiente. Desculpa, fala um pouquinho mais alto que eu não ouvi. A ser possível, até é possível, talvez não tão eficiência, né? Não podendo ser tão eficiente. Não, quando eu falo no ser possível, eu estou falando de alguma coisa grande, gente, numa empresa grande, né? Não numa empresa pequena. Tá? Certo. Tá? Para pequenas empresas, a gente até consegue, mas para empresas grandes hoje, isso já não é algo aceitável. Tá? Quando a gente fala no projeto estrutural, eu já estou entrando aqui nos detalhes de tudo isso que eu estou falando para vocês. E quando eu entro no projeto das instalações de apoio, significa o quê? Eu vou usar água? Ótimo, essa água vai vir da onde? Como é que eu vou reaproveitar essa água? Eu uso a água da chuva, o que eu vou fazer com o meu resíduo? Tá? Então, que nem eu tenho todo um critério de instalações de apoio. Por exemplo, eu vou criar galpões gigantescos numa área que era de mata, ou eu vou deixar isso em pequenos galpões distribuídos ao longo de uma estrada que já está pronta para esse tipo de coisa e diminuir o impacto ambiental.
Então, que nem quando eu entro na parte de projeto de instalações de apoio, eu também tenho um passivo que pode até não parecer ambiental muito grande dentro disso. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, porque senão isso vira um tiro no pé para mim. Tá? E na última das etapas, né, a construção da edificação propriamente dita. Ou seja, eu já sei exatamente o que eu tenho que construir, onde eu tenho que construir, o que eu vou precisar construir. Tá? E, obviamente, quando eu chego nessa etapa aqui, eu já tenho toda a parte, inclusive de certificação e licenças. Porque não se esqueçam, até alguns anos atrás, você começava a construir, depois a gente discutia a condição ambiental ou a condição de licenças. Hoje não. Hoje, se você não tiver com tudo isso na mão e tentar fazer alguma coisa, primeiro, o processo é monstruoso, e segundo, ele é passível de prisão a todas as pessoas envolvidas. Tá? Estou falando, obviamente, do alto escalão. Tá? Então, hoje, a coisa, quando a gente fala do projeto de edificação, ela é muito complicada. Por isso que eu falei para vocês, uma grande empresa hoje, sem um projeto arquitetônico adequado, se o projeto arquitetônico não estiver adequado, ela não sai do projeto. Ela, literalmente, ela nasce no papel e morre no papel. Gente, projeto de implantação. Esse, na verdade, quando a gente fala do projeto de implantação, literalmente a gente já está no final da coisa. Ou seja, todas as etapas anteriores já foram sanadas. Ou seja, eu já comprei todas as máquinas que eu tinha que comprar, eu estou instalando e fazendo os testes de funcionamento dessas máquinas. Tá? Quando a gente fala de máquinas, senhores, num primeiro momento a gente pensa em máquinas comuns. Tá? Só que uma coisa que é muito importante e nós nunca podemos deixar de analisar é o seguinte, não necessariamente eu estou falando de máquinas comuns. Eu estou falando do quê? Muitas vezes. Gente, a esteira de distribuição de uma empresa que faz, sei lá, perfume, é o mesmo sistema de distribuição de uma esteira de uma empresa que trabalha com medicamentos? O que vocês acham? O processo mesmo. Só muda a forma, o tamanho. Exatamente. A ideia é exatamente a mesma, mas você concorda comigo que a máquina, ela é, aspas, personalizada para aquela fábrica? Exato. Então, é aí que entra o X da questão. Então, por exemplo, quando a gente fala em máquinas, se a gente for falar em máquinas operatrizes convencionais ou mesmo máquinas operatrizes CNC, você vai lá e compra uma máquina dessa e bota ela para instalar. Só que muitas vezes o que a gente tem não é isso. Muitas vezes o que eu tenho são máquinas dedicadas. Uma coisa que todo mundo vê e pouca gente presta atenção. Vocês já repararam que para toda a caixa d'água de empresa que a gente olha, por mais que elas se pareçam, cada uma é diferente da outra? Silos, para empresas que trabalham com materiais que normalmente é colocado em silos, todo silo que você olha é uma torre, mas um é diferente do outro. Vocês já prestaram atenção nisso? Senhores? Não? Então, por gentileza, eu peço para vocês, quando passarem por aí, dê uma olhada. Tá? Uma coisa até engraçada. Penso que a maioria de nós aqui moramos em condomínio, certo? Senhores? Eu sim, não sei. Eu não. Eu moro em casa. Sei, mas Casa. mesmo quem mora em casa, bem próximo à sua casa, deve ter um condomínio. Presta atenção na caixa d'água dele. Aí passa no condomínio e presta atenção na caixa d'água do outro condomínio. Parece brincadeira, gente. Mas, assim, você vai ver que são diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para cada empresa que você tem para trabalhar, por mais que você tenha aquilo que são as máquinas padronizadas de mercado, muitas vezes dentro dessa empresa nós temos coisas específicas que são focadas na produção que ela faz. E é justamente isso que é uma das coisas que muitas vezes é mais complexas. Por quê? Porque não tem como você simplesmente tirar uma máquina e põe outra. Não é, por exemplo, um carro hoje. Sei lá, eu tenho um carro assim como vocês têm um carro. Meu carro quebra ou eu canso dele. Vamos entender que eu tenho dinheiro. Eu passo uma concessionária, compro um carro livre e saio dirigindo. Para máquinas operatrizes normais, não é tão simples assim, mas vamos dizer que aí em 15 dias eu consigo ter uma máquina operando. Agora, se é uma máquina desenvolvida para aquele produto que eu tenho que fazer, pode demorar anos para a máquina operar. Então, esta parte aqui já tem que estar toda sanada. E é aí que entra a coisa interessante. Por isso que nós estamos falando de testes aqui, ó. Testes pré-operacionais, ou seja, não estou falando de máquinas comuns, máquinas que você vai até uma empresa de máquinas, tá? E tem lá um portfólio, você olha no catálogo e fala, eu quero essa. Tá? Nós estamos falando principalmente dos equipamentos que são específicos para aquela empresa. Tá?
E o último dos itens aqui, né? A pré-operação na unidade produtiva. Ou seja, assim que você começar a produzir, você concorda comigo que você vai ter que fazer infinitos testes em todas as partes da sua empresa, assim como em todas as partes do seu produto, para garantir que ele está adequado? Todos concordam com isso, gente? Senhores? Concordo. Sim. Gente, Sim, concordo. uma pergunta para todos aí. Quem aí já comprou um carro da primeiro lote de fabricação? Aquele carro que foi lançado e a pessoa comprou. Não estou dizendo que você venha comprar zero, não é isso, tá? Mas assim, você tem um carro mesmo que usado, mas que ele foi o primeiro carro daquela linha que lançou. Vocês já repararam a quantidade de problemas absurdos que sempre aparecem nesses carros? Senhores? É que seria de teste, né, professor? Tipo um carro teste. Exatamente, mas vocês já repararam a quantidade de problemas que normalmente dá nos carros que a gente chama de carro de primeira produção? Já repararam isso? Eu reparei, não. Não. É que assim, todo mundo até comenta que, tipo assim, lançamento, é bom esperar aí 1 ano, 2 anos para ver alguns ajustes. Eu nunca tive experiência, mas as pessoas comentam, eu converso com as pessoas que todo lançamento é melhor aguardar pelo menos 1 ano para depois comprar um depois. Senhores, a minha recomendação para vocês, mesmo quando você vai comprar um carro usado, não estou dizendo assim que, lógico, o ideal, sempre que possível, o ideal assim, para o nosso conforto e talvez até para uma satisfação pessoal, é muito interessante que todos nós compramos um carro zerinho, bonito, enfim, tecnológico, enfim, um produto de ponta, por assim dizer. Porém, o X da questão é, toda vez que você pega um produto de primeiro lançamento, ele não foi testado. E mesmo quando você vai comprar um carro, por exemplo, sei lá, vamos dizer que a gente vai comprar hoje, não sei, sei lá, um carro qualquer, vamos dizer um Gol, por exemplo, tá, gente? Há quantos anos o Gol está no mercado? Há muitos anos. Então ele é um carro experimentado, já se conhece tudo. Ah, não, mudaram tudo no carro, tá? É que nem, por exemplo, outro dia eu até comentei com vocês que tinham batido no meu carro e eu deixei meu carro para conserto, né? A minha seguradora me forneceu um carrinho bastante conhecido, um tal de Ford Ka. Meu, aquilo não tem nada a ver com Ford Ka. Nada com Ford Ka do lançamento. É um carro completamente novo, então o nome se mantém. Só que dentro do carro nada é novo. Então toda vez que você tiver que pegar um produto e esse produto foi lançamento, tome muito cuidado, isso pode dar problema para você. O ideal é sempre usar o que a gente chama de ser previdente. Deixa passar um tempo, deixa passar aí seus 6 meses, deixa aparecer assim os possíveis problemas. Tá? A partir daí, aí você compra um produto. E quando a gente fala disso, eu estou falando de qualquer produto, tá, gente? Estou usando o carro como referência porque é um jargão conhecido. Mas, de uma maneira geral, estamos falando de todos os produtos. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Ok. Tá? Beleza. Inclusive, isso que eu estou falando para vocês é algo tão preocupante que vocês repararam que tem um monte de gente falando de remédio aí, tem um monte de gente que fala a mesma coisa, né? Não tem nada que prove que isso funcione. Quando eu falo qualquer produto, eu estou falando de qualquer produto. Ah, tem um novo medicamento. Vai devagar. Tá? Toma cuidado porque aquele negócio, se ele é novo, ele pode ser eficiente até para aquilo que ele se destina, mas ninguém sabe os efeitos colaterais que ele pode gerar ainda. Então tome muito cuidado com produtos de primeiro lançamento. Tranquilo, gente? Dando sequência aqui. Tá? Quando a gente começa a falar agora de serviços, saindo de produtos e entrando em serviços, tá? Para definir um serviço, uma das formas mais completas se baseia em enumerar suas principais propriedades. Quando a gente fala de serviço, a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque serviço, como nós já conversamos em sala de aula, é um negócio intangível. Tá? Mesmo que parte desse serviço seja tangível, a ideia do serviço como um todo é intangível. É aquilo que eu costumo dizer, você vai no médico. Você quer um médico simpático ou você quer um médico competente? Se o médico for simpático e competente, é o melhor dos mundos, mas na verdade o que você busca ali é a simpatia ou a competência? A competência. É claro isso para vocês? Ou seja, quando a gente fala do serviço,
Obviamente é aquele negócio. Quantas vezes eu já olhei e falei, bicho, este médico é um cara que não tem nada de simpático, mas é extremamente competente. E o contrário. Quando você acha um médico que é extremamente simpático, muitas vezes o pessoal chega e fala, ele é muito legal, mas na hora de fazer o serviço mesmo, ele deixa a desejar. Lógico, só usando um termo para médicos, né, gente? Não é uma crítica a médicos, não, pelo contrário, digamos assim, uma das profissões mais louváveis que nós temos no mundo, né? Porque queira ou não queira, eles garantem as nossas vidas e as vidas dos que nós amamos. Então, assim, eu os tenho no mais alto respeito que possa ter. Mas, de uma maneira geral, quando nós estamos falando de serviço, o importante para mim é o resultado final do serviço. E isso é muito interessante. Eu me lembro de ter falado com vocês em sala de aula, inclusive, sobre um dentista. Tá? Não sei se vocês se lembram que eu inclusive eu coloquei a coisa com uma diferenciação muito interessante. Nós chegamos num dentista para ele fazer uma obturação, tá? E um outro de nós, ou nós mesmos, vamos em outro dentista para fazer uma limpeza. Nos dois casos é serviço. Só que uma das partes desse serviço, tá? Ela é 100% personalizada. Porque a obturação do dente de uma pessoa, obviamente, não serve para ser colocada no dente de uma segunda pessoa. Tá? Ou seja, esse serviço é tangível. Ele está ali na tua boca. Você consegue sentir se ele foi bem feito, se ele está alto, se ele está baixo, se ele ficou feio, se ele ficou bonito. Tá? Por um outro lado, tem a parte intangível, que é aquele negócio. Você olha no espelho e praticamente é como se não tivesse nada e você não tem dor e não tem nada. Então, que nem é a sensibilidade, é o quanto aquilo vale para você. Tá? E isso é algo que muitas vezes a gente só consegue ver quando você analisa a coisa por competência. Pode falar. Senhores, alguém abriu o microfone. Tem alguma questão a perguntar? Não? Ok. Então, dando sequência aqui. Tá? De uma maneira geral, gente, quando a gente fala do serviço propriamente dito, quando a gente fala do serviço puro propriamente dito, tá? É um negócio muito difícil da gente mensurar. Porque, de uma maneira geral, ele não tem um aspecto físico. Tá? Por um outro lado, tem uma coisa muito complexa aí no meio, que é o seguinte. Senhores, só para falar do mesmo dentista, para que a gente conclua o raciocínio. Eu estou falando para vocês agora. O dentista, o Dr. X, tá? Que fica, sei lá, vamos dizer que ele tem um consultório aqui em Osasco. O dentista, o Dr. X, é, de longe, o melhor dentista que nós temos aqui na região de São Paulo. Todos me ouviram e entenderam o meu comentário? Sim. 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 Tá. Senhores, mantenha o microfone aberto por um minutinho, só para a gente utilizar esse assunto. Só tem uma coisa, gente. Quando você chegar no consultório desse doutor, você vai olhar, está tudo cheio, tem gás e suja de sangue em cima da bandeja, ele não trocou a luva, ele está todo suado, descabelado, barbudo, a cadeira está suja. Vou embora. Você senta na cadeira desse dentista? Não. Não. Só que eu não disse para vocês, eu não acabei de dizer que ele é o melhor dentista que existe? Mas relaxado. Não importa. Então vocês estão começando a perceber que quando a gente fala de serviço, nós estamos falando da sensação que você tem. Não é do que você vai a fazer uma análise de valor. Não é que você não vai, você vai fazer uma análise de valor. Só que aquilo que vai te trazer a análise de valor, ela é muito interpretativa. Então, quando a gente fala de um projeto de serviços, a primeira coisa que eu tenho que ter certeza é: este ambiente vai levar a pessoa que vai ter este serviço à sensação de um bom serviço? Senão, a gente cai nessa situação que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho um exímio especialista, para não dizer o melhor de todos os especialistas, só que quando eu chego lá, eu não me sinto à vontade de ter o trabalho com ele. Consequentemente, um ambiente que não é o serviço faz com que eu tenha uma péssima interpretação desse serviço. Consequentemente, eu vou jogar o valor de um serviço de altíssimo nível no rabo. Ficou claro, senhores? Sim, bem claro. Bem claro. É igual a gente fala do bar, gente. Todo mundo tem aquela velha piada do boteco copo sujo, não tem? Sim. Agora, senhores, só uma pergunta. Eu, por exemplo, adoro torresmo. Quem aqui não gosta de torresmo? Eu penso que a grande maioria gosta. Eu não gosto. Oi?
gosta. Tem alguém que não gosta de torresmo? Meu Deus do céu. Eu, Mike. Gente, brincadeiras à parte, mas aquele negócio. Agora, falando de uma coisa mais simples. Existe comida que a gente come e se sente mais satisfeito do que comida de boteco? Não. Não, é melhor. Medinha Tá. caseira. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, se você chega no boteco, é tudo sujo, você vai se sentir à vontade de pedir o prato de comida que a gente sabe que é muito bom? Não. Não. Entende agora como é que é complicado quando a gente começa a discutir projetos de serviços? Uhum. Certo. Não? Por um outro lado, a gente vai num restaurante de luxo, que eu particularmente não gosto, aí é uma questão do ponto de vista, porque normalmente eu não como bem nesses lugares, tá? O ambiente é maravilhoso, a comida não é boa, mas todo mundo fala, nossa, aquele lá é o Figueira Rubaiá. Não, você sai de lá e para no boteco da esquina e fala, meu, dá um PF aí que eu tô com fome. Entendem, senhores, como é que a coisa funciona? Sim. Sim. Sim, bem claro. Então, tranquilo, gente. Então, dando sequência aqui, tá? Eu só queria deixar muito claro para vocês essa definição de quando a gente fala de projeto de serviços, porque é aquele negócio. Quando eu falo de serviços, eu tenho que desenvolver sensações, e sensação é uma coisa muito particular, ou seja, é o que eu estou sentindo. Não é uma questão de o que eu consigo medir, é o que eu consigo transparecer a vocês. Gente, o projeto de concepção de serviço, essa parte aqui nós falamos todos ela em sala de aula, né? Mas assim, basicamente aqui seria um resumão daquilo que a gente falou até agora, né? A análise estratégica do que eu tenho que fazer, o mapeamento de processo de serviço, a seleção e localização das instalações, que eu acho que já ficou extremamente evidente o quanto ela é importante, a verificação e validação do projeto, no caso de serviço, né? Que como é um foco de serviço, isso aqui é muito interessante. Senhores, já ficou muito evidente para nós o quanto é importante a localização, tá, da nossa empresa. E quando a gente fala de serviços, isso ainda é mais importante. Tá? Alguém aqui se prontificaria a montar uma sorveteria no Alasca? Não tem nem como. Tem gente que gosta de sorvete no frio. Não, mas eu gosto de sorvete no frio, mas você concorda comigo que se você montar, por exemplo, uma sorveteria nas Bahamas, a probabilidade do teu negócio ir para frente e dar certo é pelo menos infinitamente maior do que uma sorveteria no Alasca? Sim. Então ficou evidente para vocês que, indiferente àquilo que eu quero montar, o local da minha empresa, o local do meu empreendimento é de extrema importância, seja para uma parte de serviços, seja para uma parte de produtos propriamente dito. Tranquilo, gente? Tranquilo. Ok. Então, dando sequência aí. Projeto a concepção de serviços, basicamente nós já passamos a estrutura como um todo. Então vamos agora para a análise estratégica. Geração e seleção das ideias para o serviço. O que eu quero fazer, como eu quero fazer e para quem eu quero fazer. Gente, mais uma vez, quando a gente fala em serviço, a gente está falando de tudo. Desde um serviço de atendimento médico, um dentista, enfim, fisioterapia, massagem, pizzaria, bar, restaurante, enfim. Tá? Quando a gente fala em serviço, nós estamos falando de tudo isso. Tá? A definição do pacote de serviço é uma coisa que muitas vezes nós temos que levar em consideração. Por quê? Porque, para começar, nós temos implicações legais em tudo isso aqui. Tá? Todo mundo aí já ouviu falar sobre a proibição da venda casada. Então, quando a gente fala da definição do pacote de serviço, indiretamente você tem que tomar cuidado com o critério legal aí. Por quê? Porque você pode estar vendendo um produto atrelado a outro e, legalmente falando, você está cometendo um crime. Eu não disse que a sua ideia é ruim. Eu não disse que aquilo que você está tentando vender não é o melhor para o seu cliente. Eu só estou te dizendo que é ilegal. Tá? E uma das últimas coisas que é a definição das especificações do serviço. Senhores, de uma maneira geral, isso aqui pode ser algo muito simples ou pode ser, talvez, a sua maior dor de cabeça. Nossa, está escrito errado aqui. Das especificações. Eu amo corretores ortográficos. Eles normalmente fazem isso comigo. Gente, especificações do serviço. Todo mundo aqui corta cabelo?
Senhores? Sim, mas agora não tô conseguindo não, já tô desesperado. Então, tamo junto. Fica tranquilo que tamo junto. Senhores, parece brincadeira, mas definição das especificações do serviço, cortar cabelo. Uma mínima diferença na interpretação do que você pede ou do que te oferece vai fazer você sair de lá ou extremamente satisfeito ou extremamente chateado, para não dizer frustrado. Você concorda comigo? Concordo. Senhores? Todo mundo aí? Sim. Concordo. Se não me falha a memória, nós temos algumas meninas também no grupo. Nenhuma aí está preocupada com o cabelo? Sim. Me diz uma coisa, você chega lá e pede uma pintura castanho e ele pinta seu cabelo de azul. O que você acha? O Rafael deve estar preocupado também. Senhores, a coisa é extremamente complicada. Enquanto quando a gente fala das especificações do serviço, pode parecer brincadeira, mas é algo que pode mudar. Temos que tomar extremamente cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque pode, como eu disse para vocês, pode significar a satisfação, tá, num nível muito alto, ou a frustração num nível muito alto. E é simplesmente uma especificação. Temos que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, isso também vale para produtos físicos, tá? Na sequência das aulas, a gente vai discutir isso com muitos detalhes, porque isso aqui pode ser a diferença entre satisfação, frustração, ter lucro ou ter extremo prejuízo. Mas a gente vai entrar nisso com detalhes nas nossas próximas aulas, tá? Projeto de serviço, gente. Mapeamento dos processos de serviços. Me diz uma coisa, você vai colocar você vai montar um serviço num lugar onde tem pelo menos uma pessoa fazendo o mesmo serviço a cada 5 metros de você? Qual a probabilidade de você ter sucesso? Baixíssimo, tá? Controle dos processos de serviço. Para que você entrar numa área onde você tem muita concorrência, você vai ter que ter um controle muito efetivo dos processos do seu serviço. E isso pode ser o grande diferencial para você. Processo de entrega do serviço é uma outra lógica também. Por quê? Porque quando a gente fala no processo de entrega do serviço, é aquele negócio, tá? De acordo com aquilo que você está entregando para a pessoa, tá? Ele pode estar exatamente de acordo com as especificações, mas a forma com que você coloca a coisa pode mudar tudo. Por quê? Não se esqueça, nós estamos falando de sensações. E a sensação pode ser mudada por palavras. Muitas vezes você cumpriu à risca aquilo que se faz, tá? Mas por um outro lado, você levou uma extrema frustração. Tá? Isso aqui, num primeiro momento, parecia algo muito complexo para mim. Até um dia onde eu tive que ter uma conversa com um fisioterapeuta. Senhores, vocês podem abrir o microfone um minutinho para a gente conversar? Todos aí? Senhores, me diz uma coisa. Se eu olhar para você e falar, vamos entender que você está com, sei lá, uma dor no joelho qualquer. Tá? Só para dizer uma coisa comum a quase todos nós. Aí você encontra um fisioterapeuta. Tá? Aí você fala, e aí, como é que a gente vai fazer? Ele vai olhar para você e falar, olha, nós vamos fazer um processo de massagens. Tá? Nesse processo de massagens, nós vamos colocar cremes específicos. Eu vou utilizar equipamentos de última geração, tá? Para neuroestimular o seu joelho e muito possivelmente sei lá, vou chutar só um prazo qualquer. Em 30 dias você vai estar andando praticamente sem nenhuma dor. Penso que eu consegui convencer a qualquer um de vocês a fazer o tratamento. Ou estou enganado? Tem que ter uma recomendação. Oi? Tem que ter uma recomendação se já funcionou com alguém, né? Não, sim, mas de uma maneira geral, você concorda comigo que eu te vendi uma ideia de solução? Sim. Legal. Agora vamos entender, eu vou te vender a mesma ideia, só que um pouquinho diferente. Você chegou até mim, eu sou o mesmo fisioterapeuta.
Olha, eu tô com dor no joelho assim, assim, assim. Ah, não tem problema nenhum, bicho. Vem até aqui, eu vou torcer seu joelho até você não aguentar mais de dor. Vou colocar um monte de coisa aqui, ficar te dando choque, como se você estivesse no filme do Rambo, lá com ele preso naquele colchão de mola lá e o cara dando choque nele. Vou esticar tua perna até ela ficar quase no meio das tuas costas. Mas assim, ó, você vai morrer de dor. Mas eu te garanto que em um mês, mais ou menos, você vai ficar bom. Você viria? Nem a pau. Nem a pau. Mas, senhores, o que eu acabei de falar foi exatamente a mesma coisa. E sofrimento maior, né? Sim, só que vocês entenderam agora quando eu falei o processo de entrega do serviço, tá? Ele pode cumprir 100% de tudo que foi acordado por nós. Mas eu posso mudar 100% a tua percepção da forma com que eu te entrego o serviço, não posso? Sim. Ficou claro, senhores? O como trabalhar com o serviço é uma coisa complicada? Tá? E, por último, né, o recrutamento e treinamento de funcionários de serviço, porque é exatamente para que eles consigam entregar o serviço da forma adequada que é onde a gente vai trabalhar mais. Gente, todo mundo que foi mal atendido num lugar pode até ter levado o melhor dos produtos do mundo, mas se você foi mal atendido, você saiu de lá meio puto da vida. Tá? Então, isso é o que acontece quando nós temos pessoas que não te entregam o serviço da forma adequada. Todos de acordo, senhores? Sim. Gente, tá? O projeto das instalações do serviço. Seleção e localização das instalações, gestão das evidências físicas, projeto do espaço físico e estudo da capacidade produtiva. Vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, a gente vai falando assim, parece que não, mas muita coisa lá da frente a gente já trouxe para o nosso dia a dia. Tá? Se eu não tiver a minha instalação num local onde eu tenha clientes, a coisa vai ficar difícil. Tá? Se eu não tiver uma gestão das evidências físicas, ou seja, das pessoas a qual eu atendi bem, ou da aparência da evidência física de quando você olhar o meu ambiente de serviço, você não virá. Ou, se for muito adequado, você virá. É aquilo que eu falei para vocês. Tá? Um lugar de excelente aparência, porém um serviço duvidoso. Mas você vai porque a aparência te traz uma sensação. Tá? Assim como o melhor dos dentistas do mundo, com evidências físicas péssimas no consultório dele, você jamais senta na cadeira dele. Tá? Quando a gente fala de projeto do espaço físico, é aquele negócio, todo mundo aí já deve ter ido para alguma sala de algum lugar, que ele sentou lá e ele se sentiu dando um caixote, né? Parece que era armário em cima de armário, você se sente péssimo. Tá? Horrível. E muitas vezes você vai num outro lugar onde o ambiente é agradável. Então, assim, o projeto do espaço físico também tem muito a ver com a sensação que vai te trazer. E, em última análise, nós temos aquela situação, estudo da capacidade produtiva. Gente, me diz uma coisa, tá? Nós vamos, sei lá, numa clínica qualquer para fazer um atendimento, sei lá, qualquer. Se eu tenho um único médico trabalhando ali, você concorda comigo que o atendimento é personalizado, é para mim e no tempo que é para mim. Adianta ele ter um lugar, tá, para atender 15 pessoas ao mesmo tempo? Se o atendimento é único para mim? Não. Não. É jogar dinheiro fora, não é? Então é aí que está o X da questão. O estudo da capacidade produtiva é o que eu vou produzir, como eu vou produzir e em que quantidade que eu consigo produzir e fazer o dimensionamento da minha estrutura para que atenda a esta situação. Tá? Se eu não dimensionar da forma adequada, eu vou perder clientes. Se eu dimensionar além, eu vou perder dinheiro e que talvez eu também acabe quebrando. Ou seja, de uma forma ou de outra, a coisa fica ruim para mim. Ou eu posso quebrar por não conseguir atender, ou eu posso quebrar por não ter condições de atender. Ou, desculpa, por ter gasto demais para atender. Tranquilo, senhores? Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. E assim, só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, né? Avaliação e melhoria do serviço. Verificação e validação do projeto de serviço, recuperação e melhoria. Gente, isso aqui a gente vê o tempo inteiro. O único problema é que muitas vezes as pessoas não tratam os dados da forma adequada. Verificação e validação do projeto de serviço é aquele negócio. É analisar se a coisa está fluindo. Tá? Como assim? Olha, eu tenho, sei lá, vamos entender que eu tenho um ambiente, sei lá, um McDonald's da vida.
Okay? O meu fluxo de atendimento, tá, é X. Tá? Se tiver mais gente do que isso, vocês concordam comigo? Eu não vou conseguir atender. Mas se eu tiver uma área onde essas pessoas possam estar, ou pelo menos um ambiente adequado onde ele possa estar aguardando o atendimento, a coisa melhora. Concorda comigo? Sim. Sim. Ok. Tá? É igual aquele negócio. Hoje é moda esse negócio de drive-thru. Só que se tiver lugar para 5 carros e tiver metade da rua parado ali, você vai parar lá para esperar? Não. Porém, se você tem um ambiente adequado para você estacionar seu carro, parar, ter um atendimento num ambiente agradável, você não esperaria? Sim. Então, isso é algo de extrema importância quando a gente vai fazer a validação do projeto. E uma outra coisa também, é ouvir seu cliente, né? Você fez o serviço? Legal. Quando você terminar de fazer o serviço, aí é aquele negócio, aí você pede a opinião das pessoas a respeito do serviço, qual é a sensação que ela teve. Pode parecer uma coisa engraçada, senhores, mas vocês já repararam que normalmente no final da aula eu olho para vocês e pergunto a todos vocês, senhores, me deem um feedback da aula de hoje. Qual foi a impressão, o que vocês têm para me dizer da aula de hoje? Vocês já repararam que eu faço isso sempre com vocês? Senhores? Essa reflexão, sim. Então, gente, pode parecer brincadeira, mas assim, agora, sem fugir da matéria, mas falando a mesma coisa. Vocês concordam comigo que de uma forma ou de outra eu estou prestando um serviço a vocês? Sim. Sim, bastante. Todos concordam com isso ou não? Sim. Concordo. Então, se eu estou prestando um serviço a vocês, você concorda que no final da aula, quando eu peço para vocês esse feedback, o que eu estou te pedindo? Me diz o que eu posso fazer para melhorar, para atender exatamente aquilo que é o que vocês esperam. Isso, quando levado de uma forma séria, tá? quando a opinião do cliente é ouvida e é levado de uma forma séria, nós entramos num ciclo PDCA e esses negócios normalmente melhoram. Tá? Se não ouvido da forma adequada, eu simplesmente eu só faço isso para dizer que faço, consequentemente eu não mudo a qualidade do serviço. Ao pé da letra, eu disponho de uma ferramenta que pode me ajudar muito, inclusive a crescer, e muitas vezes eu não vou crescer por causa disso, por não dar atenção à pessoa que pode me dar todas as dicas e fazer a melhoria. Ficou claro para todo mundo isso aí, gente? Sim. Está bem claro. Bem claro. Bom, senhores, então, assim, em linhas gerais, eu penso que podemos parar por aqui hoje, tá? Já deu o nosso horário, né, por assim dizer, pelo horário que a gente começou, nós já estamos finalizando o nosso horário de aula. Eu penso que amanhã, né, porque demora um tempo para o link da gravação chegar para mim, amanhã, quando tiver o link da gravação, eu devo colocar a aula de hoje, né, a gravação de tudo que nós falamos aqui hoje da nossa aula, muito provavelmente eu vou colocar no pós-aula 6, tá? E assim, o que vocês precisarem de informação é só entrar em contato comigo, ou para quem não teve condições de assistir a aula de hoje, né, de participar, lá que vai ficar a aula para todos vocês assistirem. Ok, senhores? Só Ok. Sem aula na próxima sexta. Oi? Não, senhores, isso é uma outra coisa que eu preciso falar com vocês. Nós teremos aula todas as sextas. Não, mas acho que o Rafa pergunta isso porque sexta que vem é feriado e é uma dúvida que surgiu também na aula do Matheus. Gente, Tá ali perguntando. na teoria, por ser feriado, não deve ter. Mas, entendendo que nós estamos trabalhando de uma forma online, Exato. eu recomendo vocês solicitarem essa informação ao professor Eugênio. Tá? É porque se a gente for ver aí, tem essa sexta que é feriado, no dia 1º de maio também, que daqui umas 3 sextas também é outro feriado. E eles vão ficar comprometidos, né? E aí e fazendo as aulas nesse modo aqui é complicado. Não, eu concordo com todos vocês, mas, gente, assim, eu não tenho como te responder isso num primeiro momento, porque de acordo com o calendário da faculdade, né? Exato. Então, eu peço a gentileza a vocês, né? Quem de vocês aí que tem meu contato? Eu, Rafael. Rafael, então faz uma gentileza. Confirme isso, por favor, com a professora Eugênia, coloque isso no grupo e me dê um feedback também, porque assim, aí fica na mão de uma pessoa só, aí todos nós teremos a mesma informação.
Tranquilo, eu já mandei mensagem aqui para ela, já visualizou, tô esperando ela responder já. Perfeito. Então, assim que ela responder, vocês entrem em contato. O, Professor, seria no mesmo horário? Bom, a resposta dela foi não sei. Senhores, uma outra... Já imaginava. Me escuta um minutinho, por favor. A aula seria no mesmo horário? Sim, isso é procedimento. Mas, senhores, uma única coisa que uma outra turma me propôs e eu acho que foi coerente. Eu estou falando a vocês e é vocês quem vão me dizer se sim ou não. Ô, Rafael, você tem o contato de todos da turma, não tem? Não todos. Então, aqui tá Eu acho que eu tenho todos. perfeito. Quem é o representante? Quem é o representante aí no caso da turma? A gente não tem ainda, mas, Ale, como você tem o contato, quer ser você? Pode. Legal, então assim, tem uma planilha da coordenação, que acho que foi no e-mail de vocês, que todos os coordenadores têm que preencher. Uma sugestão minha, eu não estou pedindo, na verdade, o que eu vou falar agora é algo contra mim, inclusive, né? O que uma outra turma minha fez? Eles montaram um grupo só para aula. Qual é o nome do grupo? Exatamente o nome da aula, tá? E colocaram todos os participantes lá, inclusive o link da aula eles colocaram na descrição do grupo. Por quê? Porque todo mundo tem acesso a todos os colegas e a descrição em qualquer lugar para facilitar a vida de vocês. Se vocês acharem coerente, eu autorizo, já que tem 2 colegas, pelo menos, que têm o meu contato, de fazer isso e a gente montar esse grupo. Mas lembrando que são um grupo de estudos e trabalho. Muito bom. Total. Todos de acordo? Então, por gentileza, o Rafael, é você que vai ser o representante? Divide eu, Ale, aí a gente passa os contatos que eu tenho aqui, a gente faz os grupos. Sem Pode problema. Perfeito? Então, por gentileza, senhores, façam isso e aquele que assumiu a representação do grupo, por favor, não deixe de passar essa informação para a professora Eugênia. Ela precisa ter o contato de todos os representantes. Ok, senhores? Professor, só uma dúvida. Oi. Claro. A questão do trabalho que o senhor ia conversar com a Eugênia, se ele avalia como prova ou não. Foi feita essa conversa? Foi feita essa conversa e ela não soube me responder justamente porque a gente não sabe como vai ser a aplicação. Tá? Mas, de qualquer forma, mesmo que vocês venham ter prova, eu vou insistir em eu estar enviando isso para vocês, porque nós faremos, pelo menos essa primeira etapa, eu faço questão de fazermos juntos. Tá, que eu estava conversando com o Matheus no PV. Ele falou que está previsto para as aulas voltar no dia 13. Porém, essa quarentena aí tá para 2 meses. Essa prova que vai ser feita vai ser online, provavelmente. Ou será que vai jogar todo mundo dentro da sala, separado? Eu acho que vai ser muito difícil voltar dia 13, viu? Olha, senhor, eu estou acreditando, tá, que, com base nos números crescentes que nós estamos tendo agora, que em 1 ou 2 semanas a coisa não deve acontecer. Estou acreditando nos números, não estou fazendo nenhuma afirmação. Espero estar errado. Eu prefiro, ao invés de estar aqui do computador, estar na frente de todos vocês, pensando que eu acho que é muito melhor para todo mundo. Tá? Mas, de qualquer forma, se for fazer uma prova online, eu penso que eu devo criar esta prova para vocês. Ela vai ser dentro dos moldes que a gente já conversou. A questão de trabalho, que era para as avaliações lá daqueles pontos. O senhor não passou nenhum ainda. Vai passar algum? Na verdade é o seguinte, esta avaliação eu vou discutir ela com detalhes com vocês, mas assim, foi pedido para nós fazermos avaliações porque vocês precisavam aumentar os pontos, tá? Só que foi passado a vocês também que vocês precisam fazer todas as atividades transversais para juntar pontos. Então, o que eu estou fazendo? Eu não entrei com nenhum trabalho agora, por quê? Porque caso algum venha a precisar, aí eu vou discutir com o grupo como ajudar o grupo como um todo. Então, perfeito. Não, então, é aquele negócio, em vez de eu ficar te dando migalhas agora, eu prefiro não fazer isso, tá? Não que vocês não mereçam, não é isso, gente. É que se alguém realmente tiver problemas, eu consigo ajudar essa pessoa de uma forma mais efetiva. Perfeito, acho justo. Ok. É isso, para mim é isso. Tá. Bom, senhores, no geral, é isso que a gente tem que discutir hoje, tá? Boa noite a todos e nos vemos semana que vem. E assim, qualquer coisa, entre em contato comigo, o que eu tiver de informação, nós temos a informação. Ok. Perfeito? Professor, só uma dúvida.
Claro. Esse link, vai ser sempre o mesmo link que vai abrir as aulas ou vai ser toda sexta postado um link? Não. A informação que eu tenho é que o link é um só. Ah, ok. Tá? Nós temos a informação de um link, ou seja, tem um link para as minhas aulas. E a gravação da aula, depois a gente coloca cada gravação no seu ponto específico. Tá, ok, então. Ok? Ok, Vamos lá. obrigado. Mais alguma dúvida, senhores? Não. Então, Não. se não... Oi? Não? Uma dúvida não. Bom, se não temos mais dúvidas, senhores, obrigado por hoje. Tá? Saúde, sucesso, juízo a todos e nos vemos a semana que vem. Falou, obrigado, boa noite a todos. Boa noite a Boa noite. todos aí. Obrigado, bom.